Olá, amigos, estamos ao vivo na live número 3 da nossa mentoria Recria e Engorda de Bovinos de Corte. Quem chegou primeiro hoje foi o Luiz Antunes, Lucas Procópio, Selmo Silva, Eduardo Castro, Carlos Alberto e Moseir Santos presentes na live. Deixa eu avisar que nós estamos ao vivo. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Como é que tá o som? Ok, tá ótimo. Na live número 3 da nossa mentoria. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre suplementação nas águas. Suplementação nas águas, vamos lá. A live 3 da nossa mentoria de Recria e Engorda. Impacto da suplementação nas águas. Na aula passada eu falei sobre suplementação na seca. Agora vamos falar sobre suplementação nas águas. Porque o objetivo da nossa recria é ganhar 7 arrobas. 1 a 2 arrobas na seca e de 5 a 6 arrobas nas águas, tá? Então, lembrando que o objetivo da recria é 7 arrobas em 12 meses. Se eu ganho 1 arroba na seca, eu tenho que ganhar 6 arrobas nas águas. Se eu ganho 2 arrobas na seca, o animal precisa ganhar 5 arrobas nas águas. Então, é importante suplementar tanto na seca quanto nas águas. Então, vamos lá. A grande pergunta, a primeira pergunta que nós vamos responder é essa aqui. Você pode estar perguntando, professor, por que suplementar animais na época das águas? Por que utilizar proteinado nas águas? Se na época das águas o pasto já tem um bom teor de proteína. Então, a primeira pergunta é, por que utilizar suplementos proteinados nas águas, sendo que nas águas o pasto já tem um bom teor de proteína? Olha só, as pastagens na época das águas apresentam um bom teor de proteína, de 10 até 12% de proteína bruta. Esse é um bom teor de proteína. Alguns pastos bem adubados, em sistemas de pastejo rotacionado, o mombaça, você pega o mombaça nas águas, bem manejado, ele atinge até 14% de proteína bruta. Então, nas águas, nós já temos um bom teor de proteína bruta. As pastagens já apresentam um bom teor de proteína bruta. Então, por que eu tenho que suplementar animais com proteinado nas águas? Essa é a grande pergunta. Por que usar proteinado nas águas se nas águas o pasto já tem um bom teor de proteína bruta? Por que usar proteinado? E a resposta é: você precisa suplementar com proteinado nas águas para você, primeiro, aumentar o ganho de peso a pasto e, segundo, você usa um proteinado nas águas porque, apesar do pasto ter um alto teor de proteína bruta, uma alta porcentagem de proteína bruta, a qualidade dessa proteína bruta não é tão boa assim. Então, apesar das pastagens apresentarem um bom teor de proteína bruta, a qualidade dessa proteína não é tão boa. E aí, se eu quero aumentar o ganho de peso a pasto nas águas, eu preciso também suplementar. E aí eu uso um proteinado de águas, uso um proteico energético. Se eu quero que os animais ganhem mais peso nas águas, eu tenho que, além do sal mineral, se eu quero que os animais ganhem mais peso do que o sal mineral, eu tenho que jogar um proteinado de águas e um proteico energético de águas. Então, esse ganho de peso a mais com proteinado, esse ganho de peso a mais com proteico energético, ele vem por quê? Porque esse proteinado, esse proteico energético fornece proteína, fornece energia, fazendo um ajuste fino na
nesse fornecimento de proteína, fazendo um ajuste fino nessa proteína, que a proteína do pasto nas águas não é tão boa. Então, eu preciso entender isso. Por quê? Porque nas águas, apesar de eu ter um alto teor de proteína bruta, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, o Tifton. O Tifton nas águas, ele tem em torno de 10% de proteína bruta, 14% de proteína bruta, tem Tifton com 13% de proteína bruta, mas eu tenho que entender que essa proteína bruta, ela tem várias frações, tem várias partes, várias frações. E nós temos frações da proteína bruta que não são aproveitadas pelas bactérias do rumen e não são aproveitadas pelos micro-organismos do rumen. Então, apesar do pasto nas águas ter um alto teor de proteína bruta, a qualidade dessa proteína não é tão boa assim. Apesar do pasto ter um alto teor de proteína bruta, a qualidade dessa proteína não é tão boa assim. Não é toda a proteína que vai ser absorvida pelo animal. E aí o proteinado entra, o proteico energético entra para fazer um ajuste fino nesse fornecimento de proteína, melhorando a síntese de proteína microbiana e, com isso, melhora também o ganho de peso. Então, eu tenho que a proteína do pasto ela é dividida em várias frações, em várias partes. Tá? Então, eu posso dividir a proteína em várias partes, em várias frações. E essas frações da proteína, elas são disponibilizadas, elas são degradadas de diferentes formas no rumen. Então, eu tenho aqui, eu pego um pasto com proteína bruta, 14% de proteína bruta. Dentro dessa proteína bruta, eu vou ter uma parte altamente degradada no rumen, que é a fração A. Eu tenho a fração B, que é rapidamente degradada no rumen. A fração B2, que tem uma degradabilidade intermediária no rumen. A fração B3 e a fração C, que são pouco degradáveis no rumen. E a C, inclusive, não é degradada no rumen. Ou seja, eu tenho 5 frações de proteína. Dessas, uma é altamente degradável, tá? E outra não é degradável. Então, se eu pego aqui, o Tifton, ele tem 14% de proteína, tá? Ele tem 14% de proteína nas águas. Aí você pode pensar, professor, 14% de proteína é muita proteína, é muito bom. Mas desses 14% de proteína, tem uma fração que não é aproveitada, 8% dela não é aproveitada, é a fração C, é a fração que não é degradável no rumen, é a fração ligada à fibra insolúvel. Então, é a fração ligada à fibra, que o animal não vai conseguir utilizar essa fração ligada à fibra. É a fração da proteína indigestível. Eu tenho a fração B3, 40% da proteína é fração B3, que é pouco degradável no rumen. Que é pouco degradável no rumen. Então, desses 14% de proteína, eu tenho quase 50%, eu tenho quase 50% que não é degradada no rumen ou que é pouco degradada no rumen. Então, quando eu forneço um proteinado, eu estou fazendo esse ajuste fino de proteína, eu estou fornecendo também proteína degradável no rumen, estou fornecendo proteína verdadeira. Então, apesar do pasto ter esse alto teor de proteína, existem frações dessa proteína que não vão ser aproveitadas pelo animal. A fração B3 e a C. Então, quando eu forneço um proteinado, eu consigo aumentar o ganho de peso por isso. Eu consigo aumentar o ganho de peso por isso. Quando eu forneço um proteinado 0,1% nas águas, eu aumento em 150 gramas o peso. Quando eu forneço um proteico energético de águas, eu aumento 350 gramas o peso. Então, o proteinado de águas, ele faz esse ajuste fino nesse fornecimento de proteína que o animal precisa para fazer a síntese de proteína microbiana. Então, eu vou resumir. A forragem nas águas tem um alto teor de proteína bruta, certo?
Porém, essa proteína não é 100% aproveitada pelos animais. E aí, quando eu faço um fornecimento de proteinado, eu consigo fazer um ajuste fino, aumentando esse ganho de peso, tá? Então, aqui, ó, o pasto tem várias frações. A fração A, olha lá, ó, o pasto, tá? Aqui é o fracionamento da proteína, tá? Então, essa proteína, ela tem várias frações. Essa fração A, vamos pegar o tifto aqui, com 14% de proteína bruta. Ele tem 12% de fração A. O que é a fração A? É a fração que é rapidamente degradada no rumen. É a fração que é rapidamente degradada no rumen. Ela libera rapidamente. Tá? Então, é a fração nitrogênio não proteico. O capim também tem nitrogênio não proteico. Então, essa fração A libera muito rápido no rumen. Não consegue ser utilizada pelas bactérias, porque tem uma rápida degradação, não dá tempo das bactérias usar. Então, eu tenho uma fração A, o pasto tem 14% de proteína bruta, mais 12% é fração A, que é rapidamente liberada no rumen, rapidamente degradada no rumen. Depois eu tenho, e essa fração A, ela é responsável pela famosa diarreia do broto. Quem não sabe o que é diarreia do broto? É aquela diarreia que dá quando o capim começa a brotar no início das águas. Por quê? O capim tem baixo teor de matéria seca, o capim tem alto teor de água, baixa matéria seca e alta proteína bruta, principalmente essa fração A, que é a fração nitrogênio não proteico, que é a fração rapidamente liberada no rumen. Então, esse capim com muita umidade, com muita água, esse capim que brotou agora, com muita fração A, com muita proteína e com muita água, com pouca matéria seca, e que esse capim vai causar a diarreia do broto que ocorre no início das águas, após esse capim brotar, após as primeiras chuvas. É muito comum dar essa diarreia no broto após as primeiras chuvas, porque esse capim, esse broto que sai, ele é rico em água e ele é rico em fração A, é rico em proteína. Isso causa a diarreia do broto, que depois, quando o capim for aumentando o teor de matéria seca, essa diarreia do broto vai passar, tá? Então, a diarreia do broto ocorre no início das águas, porque o capim tem um baixo teor de matéria seca e um alto teor de proteína bruta, principalmente essa fração A, que é rapidamente degradada no rumen, tá? E nesse momento aqui, que esse capim está brotando, não é bom você dar o proteinado de águas, tá? Evitar dar esse proteinado de águas quando o capim está brotando. Por quê? Porque o proteinado vai ter mais proteína ainda. E esse proteinado pode agravar, inclusive, a diarreia do broto. Então, espera essa fase passar, que vai durar 1 a 2 semanas, tá? E aí você entra com proteinado após o capim já aumentar o teor de matéria seca, 30 dias após esse início aí, tá? Uma outra fração, eu tenho a fração B3, que é a fração pouco degradável no rumen, tá? Então, olha só a fração B3. A fração B3, ó, nesse tifto aqui, 40% de fração B3, que é pouco aproveitado, que é pouco degradado. As bactérias não conseguem utilizar essa fração B3. 40% da proteína é fração B3, desse tifto aí, que estava com 14% de proteína bruta. Então, eu tenho uma grande fração que é pouco degradável no rumen, ou seja, a bactéria não vai conseguir utilizar essa fração B3 para se multiplicar, para fazer a síntese de proteína microbiana. E eu tenho a fração C, que é ligada à fibra, tá? Que não consegue ser liberada, que fica indisponível para as bactérias ruminais. Olha aí, quase 50% da proteína é fração B3 e fração C,
40% de fração B3, 8% de fração C, que o animal não consegue aproveitar, ou tem um baixo aproveitamento, que as bactérias não conseguem aproveitar, ou tem um baixo aproveitamento. Eu tenho a fração A, que é rapidamente liberada, a fração B1, que é rapidamente degradada também, e a fração B2, que tem uma degradabilidade intermediária. Então, eu tenho, teoricamente, o animal consegue utilizar a fração A, B1 e B2. A fração B3 e C, ele praticamente não aproveita, não serve para as bactérias do rumen. Então, por isso que mesmo com teor de proteína alta, eu preciso suplementar com proteinado, se eu quiser aumentar o ganho de peso. Se eu quiser aumentar o ganho de peso nas águas, eu preciso fornecer um proteinado para fazer esse ajuste fino. Então, vamos fazer um resumo. O pasto nas águas tem um bom teor de proteína, porém, essa proteína não é totalmente aproveitada pelas bactérias do rumen, precisando de uma suplementação. E aí que entra o proteinado de águas e o proteico energético de águas, para você incrementar esse ganho. Até nas águas eu tenho que suplementar. Antigamente achava o seguinte, não, o pasto tem um alto teor de proteína nas águas, vamos suplementar com energia, mas não dava resultado. Quando eu forneci um proteinado de águas, deu resultado. Então, o proteinado de águas entra aí para suprir aquela fração de proteína que as bactérias não vão conseguir utilizar. Então, esse proteinado de águas, ele vai ter o quê? Uma fonte de proteína verdadeira, que é o farelo de soja, farelo de algodão, tá? Fazendo o quê? Um ajuste fino nesse consumo de proteína, nesse fornecimento de proteína, fornecendo aminoácidos, peptídeos para a síntese de proteína microbiana, aumentando o número de bactérias no rumen. Lembra ontem que eu falei? Se eu tenho um pedreiro fazendo uma casa, a casa vai demorar. Se eu tenho 10 pedreiros, 20 pedreiros fazendo uma casa, a obra anda mais rápido. A mesma coisa, a bactéria. Se eu tenho uma bactéria, se eu tenho 1 bilhão de bactérias para digerir o capim, a digestão é mais lenta. Se eu tenho 10 bilhões, a digestão vai ser mais rápida. Nas águas também eu tenho esse problema. Porque a proteína, apesar da proteína do capim ser alta, tem uma boa parte da proteína que não vai ser utilizada pelas bactérias do rumen. Então, quando eu suplemento com proteinado, eu tenho resultado também nas águas, mas tem que ser um proteinado de águas. Eu tenho proteinado de águas e eu tenho proteinado de seca, tá bom? Uma outra vantagem importante do proteinado, é que ele vem com aditivos, como monenzina e viginamicina, ou outros, né, como narazina. Esses aditivos aqui, eles garantem um ganho adicional. Existem trabalhos de pesquisa que só com o uso desses aditivos, o ganho sobe aí em torno de 50 a 100 gramas, tá? Então, esses aditivos que já vêm no suplemento mineral, ou já vem no núcleo que você vai utilizar para formular o sal mineral, para formular o seu proteinado, eles garantem esse peso adicional. Por quê? Porque eles promovem uma melhor fermentação ruminal, uma fermentação ruminal mais eficiente, reduzindo a perda de energia na fermentação ruminal, melhorando a conversão alimentar e a eficiência alimentar, aumentando o ganho de peso. Por quê? Porque é o seguinte, é como se fosse... Você vai fazer uma casa, Você tem 3 pedreiros. Vou dar um exemplo aqui de como é que funciona essa monenzina e essa viginamicina. Vamos lá. Você vai fazer uma casa. Você tem 4 pedreiros. Você tem 3 que trabalham e 1 que não trabalha. Um não faz nada. E um atrapalha os outros a trabalharem. Você tem 4 pedreiros fazendo uma casa. 3 trabalham, 1 não faz nada. E um atrapalha os outros, porque fica conversando fiado. Se você tirar esse pedreiro que não trabalha e colocar um outro pedreiro, se você tira esse pedreiro que não trabalha, já vai melhorar, porque vai aumentar a eficiência desses 3.
porque o que não trabalha atrapalha os 3 que trabalham. A mesma coisa é com esses aditivos. Existem bactérias no rumen que elas trabalham, mas elas são menos eficientes. Esses aditivos aí, monenzina e viginamicina, eles eliminam essas bactérias que são menos eficientes e deixam as bactérias que são mais eficientes. As bactérias que são mais eficientes trabalham de forma mais eficiente, com melhor aproveitamento da energia, tá? Com menor perda de energia. Então, quando eu forneço aditivos como monenzina, viginamicina, narazina, flavomicina, esses aditivos eles vão beneficiar as bactérias que trabalham certo e vão eliminar as bactérias que trabalham errado, certo? Então, eles promovem uma menor perda de energia, uma perda energética menor na fermentação ruminal, melhorando o ganho de peso, a conversão alimentar e a eficiência alimentar. Só o uso desses aditivos já aumenta o ganho de peso aí em 50 até 100 gramas por dia, tá? Uma outra vantagem do proteinado é que ele garante um consumo constante de minerais, porque o proteinado ele vai ter fonte de minerais. O proteinado tem núcleo mineral. E quando eu forneço um proteinado de águas, o animal vai todo dia no coxo, porque ele quer lamber a soja, ele quer lamber o milho. O ato dele ir todo dia no coxo, lamber esse proteinado, faz com que ele também consuma de forma adequada os minerais. Os minerais são fundamentais para o animal ganhar peso nas águas. Então, quando eu forneço um proteinado, já tem núcleo mineral. E o animal gosta de comer o proteinado, de lamber o proteinado. Então, ele vai no coxo todo dia lamber o proteinado. Lambendo o proteinado todo dia, ele está ingerindo minerais todos os dias. E eu vou mineralizar o animal de forma correta. A diferença do sal mineral, às vezes o animal vai no coxo, o outro dia não vai. O animal pode ficar até 3 dias sem ir no coxo com sal mineral, mas com proteinado, ele vai todo dia no coxo. Então, esse consumo de proteinado, ele garante um consumo constante de sal mineral via proteinado. O pessoal pergunta, professor, se eu forneço proteinado, eu tenho que fornecer sal mineral? Não, porque o proteinado já tem minerais. A melhor forma de você suplementar o animal com minerais é via proteinado, porque o proteinado já tem o núcleo mineral, tá? Então, a grande vantagem do proteinado é mineralizar os animais de forma correta, tá? Então, é isso que eu falei, pela palatabilidade do proteinado, o consumo dele é diário. Esse proteinado é bem palatável. E pela palatabilidade do proteinado, esse consumo é diário. Então, garante um consumo adequado de minerais, que é essencial para a formação de tecidos, de ossos, de músculos, na fase de recria, que o animal está em crescimento. A suplementação mineral ela é fundamental. Quando eu forneço um proteinado, o animal vai no coxo todo dia, tendo um consumo adequado de cálcio, de fósforo, de zinco, que são minerais fundamentais para aumentar o ganho de peso e para a formação de ossos, tecidos, músculos em animais em crescimento, que é o caso desses animais em recria. Então, eu garanto uma curva de crescimento adequada, um crescimento ósseo adequado, um crescimento de tecido adequado, um crescimento muscular adequado, porque eu estou fornecendo, além de proteína, além de energia, um consumo adequado de minerais, cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, zinco, que são essenciais para o crescimento dos animais, tá? E além do mais, o proteinado de baixo consumo, ele apresenta uma excelente relação custo-benefício. Excelente relação custo-benefício. Vale a pena suplementar com proteinado de baixo consumo de olho fechado, porque ele vai garantir um ganho de peso, um incremento de ganho de peso a mais. Ele vai garantir um maior ganho de peso nas águas. E aí você consegue produzir as 5, 6 arrobas nas águas
e a 7 arrobas em 12 meses. Então, esse proteinado, se eu comparo um proteinado com um sal mineral, o proteinado ele gera mais ganho de peso nas águas do que o sal mineral, porque ele faz esse ajuste fino no consumo de proteína. Ele garante que o animal vai todo dia no coxo lamber esse suplemento. E ele dá um incremento de ganho de peso de 150 gramas a mais do que o sal mineral. Então, quando eu forneço um proteinado de águas, os ganhos adicionais em relação ao sal mineral é em torno de 150 gramas a mais por dia. Isso vem pelo consumo de proteína, isso vem pelo ajuste fino no consumo de proteína, isso vem pelos aditivos monenzina, bisdinamicina, isso vem pelo consumo constante de minerais, que o animal vai todo dia no coxo lamber o proteinado e tem um consumo adequado de minerais. E esse ganho pode chegar até 200 gramas a mais por dia. Depende da qualidade do pasto. Tá? Já o proteico energético de águas, ele já tem um consumo maior. O proteico energético de águas já tem um consumo maior, já tem um custo maior. Tá? Então, se você quer fornecer um proteico energético, você já deve avaliar bem o custo-benefício. Tá? Porque não vai adiantar nada você acelerar no ganho de peso e depois na seca desacelerar. Então, o proteico energético já deve ser melhor estudado, tá? Se vale a pena ou não. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai dar um proteico energético nas águas e na seca você vai fazer um semi-confinamento. Aí eu concordo. Você acelerou nas águas com proteico energético e na seca você continua acelerando, fazendo um semi-confinamento. Agora, você vai suplementar nas águas com proteico energético de alto consumo e na seca você volta para um proteinado de baixo consumo, aí não resolve. Se você acelerar com proteico energético, tem que continuar acelerando, ou com outro proteico energético na seca, ou com a ração de semi-confinamento. Então, o proteico energético de águas, ele já tem um consumo maior. O animal come aí 3 gramas por quilo de peso vivo. Um animal de 300 quilos come 900 gramas de proteinado. Só que o proteico energético de águas, ele já gera um ganho a mais, 300 gramas a mais que o sal mineral. Então, se eu quero altos ganhos de peso com proteico energético, se eu quero altos ganhos de peso, eu jogo um proteico energético de águas. O animal ganha 300 gramas a mais que o sal mineral. Se no sal mineral o animal ganha 500 gramas por dia, com proteico energético ele vai ganhar 800 gramas por dia. É muito peso. São 300 gramas a mais por dia. Então, suplementar nas águas é necessário? Sim, é necessário, lógico. Aí você pode perguntar, professor, suplementar com sal mineral, com proteico energético ou com proteinado? Depende da sua meta. Você quer abater um boi com 24 meses? Você quer abater um boi com 36 meses? Você quer abater um boi com 48 meses? Você quer abater um boi com qual idade? Se você quiser abater um boi com 18 meses, você vai ter que suplementar mais pesado. Se você quiser abater um boi com 24 meses, você já pode suplementar mais leve. Se você quer abater um boi com 36 meses, sal mineral. Você que vai definir, você que vai decidir. Se eu forneço sal mineral nas águas, meu ganho vai ser menor. Se eu forneço um proteinado de águas, eu já ganho 150 gramas a mais que o sal mineral. Se eu forneço um proteico energético de águas, o animal já ganha 300 gramas a mais do que o sal mineral. Então, qual estratégia que você vai usar depende do abate
da idade de abate que você quer. Nós vamos falar sobre abate com 14 meses, 18 meses, 24 meses. Então, vamos falar sobre idade de abate, novilho precoce, super precoce. Tem planilhas que eu vou fornecer para vocês e nós vamos trabalhar junto. Então, suplementar nas águas é necessário? Sim. Se você quer produzir 7 arrobas em 12 meses, é. Agora, qual suplemento você vai usar? Se é proteinado de águas ou se é proteico energético de águas, depende do seu objetivo, da idade que você quer abater esse boi. Quanto mais precoce você quer abater esse boi, mais suplemento você vai ter que dar, tá? E o que limita o ganho de peso nas águas, pessoal? O que vai limitar o ganho de peso nas águas? O pasto nas águas está bom. O pasto está com bom teor de proteína, com uma boa digestibilidade. O pasto está com bom teor de minerais. Tá? Então, o que limita o ganho de peso nas águas? O que limita o ganho de peso nas águas é mais proteína, mais energia, mais minerais. Por isso que eu preciso suplementar. Aí você pergunta, professor, qual que é o ganho médio diário na recria nas águas? Pasto mais sal mineral. Quanto que o animal ganha nas águas se eu der pasto e sal mineral? Só pasto com sal mineral. Quanto o animal vai ganhar? Olha só no pasto e no sal mineral, um pasto de alta qualidade. O que é um pasto de alta qualidade? É um pasto de mombaça, bem manejado, com muita folha, o animal entrando com esse pasto de mombaça a 90 de altura, um pasto com alta digestibilidade, 58 de NDT, um pasto excelente, um pasto de mombaça excelente, brotadinho, novinho, tá? Um animal de 250 kg de peso vivo, ele pode ganhar nesse pasto de mombaça com sal mineral 600 a 700 gramas dia. Mas esse pasto é um pasto excelente. É muito difícil você ter um pasto desse excelente durante todo o período das águas, tá? Então, 600 a 700 gramas dia eu consigo com um pasto excelente mais sal mineral, tá? Excelente, tem que ser um pasto excelente, só com folha, com boa digestibilidade. Já um braquiarão, um pasto bom, com 9% de proteína bruta e 55 de NDT, o mesmo animal de 250 quilos só ganha 500 gramas dia nesse pasto de braquiarão. Um pasto bem manejado também, tá? Com 9 de proteína bruta e 55% de NDT, que é energia, o animal ganha 500 gramas por dia. Essa é mais a realidade das nossas pastagens. 500 gramas por dia, 500 gramas a dia nesse braquiarão, tá? Então, um pasto com sal mineral, um animal a pasto suplementado apenas com sal mineral, vai ganhar em média aí 500 gramas por dia de ganho de peso nas águas, tá? Então, essa é a média de ganho de peso que a gente usa para pasto mais sal mineral, linha branca, nas águas. 500 gramas por dia. Se o pasto tiver de ótima qualidade, o animal pode ganhar até 700 gramas por dia, 800 gramas por dia, se o pasto for de ótima qualidade. Mas a gente pode considerar uma média aí de 500 gramas por dia do animal a pasto com sal mineral, tá? Se eu quiser aumentar esse ganho de peso, aí eu tenho que lançar mão de outras estratégias, que seria o proteinado de águas, certo? Então, se eu quiser aumentar o ganho de peso nas águas, eu tenho que lançar a mão de um proteinado. O pasto mais sal mineral nas águas vai me dar 500 gramas de peso.
Se eu quiser aumentar esse ganho de peso, a primeira alternativa é usar um proteinado de águas. O proteinado de águas é um suplemento que vai ter aí 25% de proteína bruta e 40% de NDT. Amanhã nós vamos formular os proteinados, tá? Então, o proteinado de águas, ele vai ter aí 25% de proteína bruta e 40% de NDT. Ele vai ter em torno aí de 15% de farelo de soja, 35% de milho, ele vai ter ureia também. Eu uso também ureia nesse proteinado de águas. Eu uso aí em torno de 5% de ureia nesse proteinado de águas. Ele vem com aditivos como vigenamicina, monenzina, que se você for fazer o seu próprio proteinado, eu recomendo que você compre os núcleos já com aditivos, com monenzina e vigenamicina, tá? Esse proteinado vai ter também núcleo mineral. Esse proteinado vai ter também núcleo mineral, em torno de 20% de núcleo mineral, que é a fonte de macro e micro minerais. E vai ter também sal branco, em torno de 25% de sal branco. O sal branco é para limitar o consumo, porque esses são suplementos de consumo autorregulado, tá? Então, olha só, a minha primeira opção é usar um proteinado de águas 0,1%. O que é um proteinado 0,1%? O animal consome 0,1% do seu peso vivo. Ou seja, 1 grama para cada quilo de peso vivo. Um animal de 300 quilos, ele consome 300 gramas desse proteinado de águas. E qual o ganho adicional? O ganho adicional é 150 gramas a mais que o sal mineral. Então, esse proteinado de águas 0,1%, o animal consome 1 grama por cada quilo de peso vivo. Se o animal tem 300 quilos, ele come 300 gramas. E o ganho adicional é 150 gramas a mais que o sal mineral. Tá? Então, proteinado de água 0,1%. Esse consumo é 1 grama por quilo de peso vivo. E o ganho adicional, 150 gramas a mais que o sal mineral. Tá? Então, com proteinado de águas, o ganho de peso pode chegar até 850 gramas por dia. Ok? Eu estou pensando aí que o pasto está muito bom, o pasto está excelente, o animal ganha, o pasto está muito bom, esse pasto está excelente, o animal ganharia 700 gramas por dia a pasto mais sal mineral, tá? Se eu forneço um proteinado, ele vai ganhar 150 gramas a mais. Então, se ele ganharia 700 gramas com sal mineral e pasto, ele vai ganhar 150 gramas a mais com proteinado de águas. 150 gramas a mais de 700 dá 850 gramas de peso por dia. Ganho médio diário, 850 gramas por dia. Tá? Se o animal ele fosse ganhar 500 gramas por dia com pasto e sal mineral, se eu fornecesse um proteinado de águas, ele iria ganhar 650 gramas. Então, o proteinado de águas ele vai dar um ganho 150 gramas a mais que o sal mineral. Se o animal fosse ganhar 500 gramas com sal mineral, ele vai ganhar 650 gramas com esse proteinado. Se o animal fosse ganhar 700 gramas com sal mineral, ele vai ganhar 850 gramas com proteinado, tá? 150 gramas a mais. E aqui eu tenho o proteico energético de águas, o suplemento proteico energético de águas. O que é o proteico energético de águas? É um suplemento que tem 20% de proteína bruta e 70% de energia, 70% de NDT. NDT significa nutrientes digestíveis totais. Simboliza o quê? A energia do alimento, tá? Então,
esse proteico energético ele vai ter 20% de proteína bruta e 70% de NDT. A maior parte dessa proteína é proteína verdadeira, tá? Vai ter 10% de farelo de soja, cerca aí de 70% de milho, 3% de ureia, 10% de núcleo mineral e 5% de sal branco. Nós vamos formular proteinado de seca e nós vamos formular proteinado de águas. Então, pode ficar tranquilo, nós vamos formular os proteinados de seca e vamos formular os proteinados de águas. Não precisa se preocupar. Nós vamos formular, nós vamos calcular a viabilidade, vamos fazer tudo, tá bom? Eu vou mandar as planilhas para vocês de proteinado, nós vamos calcular junto, tá? Já o proteico energético de águas, o proteico energético de águas, o consumo já é 0,3% a 0,5%. O consumo já é bem maior. O animal consome aqui de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Então, um animal de 300 quilos, ele come aí 900 gramas até 1,5 kg de suplemento por dia. É um consumo maior, mas o ganho adicional é cerca de 300 gramas a mais que o sal mineral, ok? Vai ter um ganho adicional de 300 gramas a mais que o sal mineral. Ou seja, o animal pode ganhar de 800 gramas por dia até 1 quilo por dia com esse proteico energético de águas. Depende muito da qualidade do pasto, ok? Então, o ganho médio diário desse proteico energético é 300 gramas a mais que o sal mineral. Ótimo. O ganho de peso com esse proteico energético pode chegar até 1 quilo por dia nas águas. Depende muito do animal que você vai, do tipo de pasto, da qualidade do pasto, do potencial genético dos animais, do seu gerenciamento, tá? Então, essa primeira parte da aula, qual a conclusão? Se eu quero produzir 7 arrobas em 12 meses, eu preciso suplementar na seca e nas águas. Se o animal ganha 1 arroba na seca, ele vai ter que ganhar 6 arrobas nas águas. Se o animal ganha 2 arrobas na seca, ele tem que ganhar 5 arrobas nas águas. Eu não consigo produzir 7 arrobas em 12 meses se eu não suplementar os animais, tanto na seca quanto nas águas, tá? Vamos dar um exemplo aqui, Eu suplementei o animal na seca com proteinado. Ele ganhou 300 gramas por dia. Em 180 dias, ele ganhou 54 quilos. Ele ganhou 1,8 arroba, 2 arrobas, tá? Nas águas, eu suplementei com proteinado de águas. Ele ganhou, vamos botar aqui, 800 gramas, tá? Ele ganhou 750 gramas por dia com proteinado de águas. Vezes 180, divide por 30, ele ganhou 4 arrobas e meia. 4 arrobas e meia com 2 arrobas dá 6 arrobas e meia. Eu quase cheguei aí nas 7 arrobas. Então, se eu quiser produzir 6, 7 arrobas em 12 meses, eu tenho que suplementar na seca e nas águas. Se eu quero produzir mais do que 6 arrobas em 12 meses, aí eu tenho que lançar mão de um suplemento proteico energético de consumo maior, que vai ter um ganho maior, tá? Isso sem se descuidar do manejo de pastagem. Vamos começar um outro tema agora, que é se é viável suplementar nas águas. Eu quero agora um feedback de vocês. Está ok? Tem alguma dúvida? Estou indo rápido demais? Estou falando rápido demais? Vocês estão me entendendo? Estão acompanhando? Se todo mundo estiver acompanhando, dá um ok aí. E eu vou ler as dúvidas agora. Vamos ver aqui, o Renato Cruz, ele falou: professor, as condições climáticas
influenciam no ganho de peso? Exemplo, muita chuva, muito calor, muito frio? Sim, influenciam sim, tá? Muito frio influencia, muita chuva influencia, muito calor influencia, porque esses fatores vão influenciar no consumo de matéria seca, no consumo de pasto, e vão influenciar, inclusive, na produção do pasto. Então, sim, as condições climáticas interferem no ganho de peso, sim, porque vão interferir na produção de pastagem, tá? Tá, então vamos lá. A grande questão é: é viável suplementar nas águas? Professor, é viável suplementar nas águas? Mas será que é viável? Tá, tudo bem. Eu já entendi que o ganho de peso é maior. Eu já entendi que se eu fornecer um proteinado 0,1%, o animal ganha 150 gramas a mais. Eu já entendi que se eu fornecer um proteico energético, o animal ganha 300 gramas a mais. Mas é viável isso aí? É viável suplementar nas águas? Então vamos lá. Para saber se é viável, nós temos que avaliar o quê? O ganho adicional do suplemento comparado ao sal mineral. Então, para saber se é viável suplementar na seca, nós temos que avaliar o ganho adicional que o suplemento traz comparado ao sal mineral. Então vamos lá, olha só. Se eu forneço um proteinado de águas, se eu forneço um proteinado de águas, o ganho adicional é de 150 gramas por dia a mais que o sal mineral. Então, olha só, eu tenho o sal mineral e eu tenho o proteinado de águas. Se eu forneço proteinado de águas, o animal ganha 150 gramas a mais do que o sal mineral. 150 gramas adicionais. Então vamos lá, eu tenho um ganho adicional de 150 gramas dia. Qual vai ser meu custo adicional? Eu coloquei o sal mineral num custo de 20 centavos por animal dia. Depois eu vou mostrar como é que eu cheguei nesse valor. E eu coloquei um proteinado num custo de 66 centavos por animal dia. A diferença do custo do proteinado para o sal mineral, 0,66 menos 0,20 dá 0,46 centavos. Então, a diferença do proteinado para o sal mineral é 46 centavos por animal dia. O sal mineral custou 20 centavos por animal dia, o proteinado 66 centavos por animal dia, a diferença foi 46 centavos. Ou seja, o proteinado custa 46 centavos a mais por animal dia. Da onde que eu tirei esses preços? Saco de sal mineral eu coloquei R$ 75, um saco de 30 quilos, saiu R$ 2,50 o quilo. O animal consome 80 gramas por dia de sal mineral, 80 gramas vezes 2,50, 80 gramas é 0,08, tá? 0,08. 0,08 vezes 2,50 dá 20 centavos por dia. O proteinado eu botei um saco de R$80, um saco de 30 quilos. R$80 o saco com 30 quilos. Tá? Então saiu R$ 2,66 o quilo. O animal consome 250 gramas por dia. Vamos lá. 250 é 0,25 quilos. 0,25 vezes 2,66 dá 0,66. Tá? Então, eu considerei aí esses valores para sal mineral e para proteinado. A diferença deu, então, esse valor para a diferença de 46 centavos entre o sal mineral e o proteinado. Então, aqui eu tenho o custo, tá?
vamos lá para os benefícios agora. O animal que recebe sal mineral, o animal que recebe proteinado de águas, ele ganha 750 gramas por dia, ou seja, 150 gramas a mais do que o sal mineral. O animal com sal mineral ganhou 600 gramas por dia. O animal com proteinado de águas ganhou 150 gramas a mais, tá? Então, 750 gramas por dia no proteinado de águas, vezes 200 dias de período chuvoso, o animal ganhou 150 quilos de peso vivo, ou 5 arrobas. Já o animal a pasto com sal mineral, ele ganhou 600 gramas por dia, vezes 200 dias, deu 120 quilos, 4 arrobas. Ou seja, o proteinado de águas gerou 1 arroba a mais do que o sal mineral. Tá? 1 arroba de boi gordo hoje está R$300. Então, o proteinado, ele gerou R$300 a mais, tá? Se comparado ao sal mineral. Deu 1 arroba a mais. Então, vamos lá. Agora vamos para o custo. Olha lá. O sal mineral, o proteinado de águas, ele gastou 66 centavos por dia. 200 dias de período chuvoso vezes 66 centavos por dia, o animal gastou R$132 de consumo de proteinado de águas. Vamos ver agora o sal mineral. O sal mineral, o animal, ele teve um gasto de 20 centavos por dia, 200 dias vezes 20 centavos, ele gastou só R$40. O custo com sal mineral foi menor. Tá? A diferença do proteinado para o sal mineral foi R$92. Ou seja, o sal mineral ele gastou, o sal proteinado de águas gastou R$92 a mais que o sal mineral. Mas qual foi a receita? 1 arroba a mais. 1 arroba a mais dá R$300 hoje, arroba de boi gordo. Então, se eu pegar a diferença do custo, que foi R$92, com a receita a mais, que foi R$300, se eu pegar a receita menos o custo, 300 menos 92, eu tive um lucro de R$208 por animal. Ou seja, cada animal suplementado com proteinado de águas ganhou R$208 a mais do que o sal mineral. Tá? Então, é viável sim suplementar, porque você incrementa o ganho de peso, o animal ganha mais peso. Com isso, você vai conseguir encurtar a recria. Lembra-se, encurtando a recria, você encurta o abate. Encurtando a recria, você encurta a idade de abate. A meta é 6, 7 arrobas em 12 meses. Tá? Então, tá ok esse custo aqui? Ok? Entender esse cálculo de custo? Entender o cálculo do custo? Quer que repita? Tá ok? Hein? Tá ok, pessoal? Vamos lá. Pode seguir para frente? Então, agora eu posso avaliar também o risco da suplementação proteica. Qual que é o ponto de equilíbrio? O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é aquele ganho de peso a mais que o proteinado tem que dar para compensar, tá, a suplementação mineral. Tá? Então vamos lá. A diferença de custo entre o sal mineral e o proteinado foi 46 centavos. Ou seja, o sal proteinado teve um custo maior de 46 centavos por animal dia. Ok? O sal mineral foi 20 centavos por dia, o proteinado 66 centavos por dia. Tá? Então, o proteinado gastou 46 centavos a mais do que o sal mineral. O preço da arroba está R$300, dá R$10 o quilo do peso vivo.
R$300, divide por 30 quilos, o peso vivo é R$10 o quilo do peso vivo. 1 quilo de peso vivo é R$10. Esses 46 centavos equivale a quanto? 46 centavos vezes 1 dividido por 10, 50 gramas. Ou seja, para o proteinado de águas pagar a suplementação, o ganho de peso mínimo tem que ser 50 gramas, a mais que o sal mineral. Então, para o proteinado de águas ser melhor do que o sal mineral, o animal tem que ganhar 50 gramas a mais. Quando eu forneço um proteinado de águas, o animal ganha 150 gramas a mais. Então, ele se paga. O mínimo que ele teria que ganhar para empatar era 50 gramas a mais que o sal mineral. Mas quando eu forneço um proteinado de águas, o animal ganha 150 gramas a mais. Então, é altamente viável. Então, em relação à avaliação de risco, se o animal ganhasse 50 gramas a mais que o sal mineral com um proteinado de águas, já empatava com o sal mineral. Já empatava. 50 gramas era o mínimo que ele tinha que ganhar para empatar com o sal mineral. Só que ele ganha 150 gramas a mais. Então, é lógico que ele vai dar lucro, tá? Aqui foi uma regra de 3, tá? 1 quilo de peso vivo, tá? 1 quilo de peso vivo está para 1 quilo de peso vivo equivale a R$10. 46 centavos equivale a X. 46 vezes 1 dividido por 10, 50 gramas de peso, tá? Então, olha só. É isso que eu expliquei, tá? Foi isso que eu expliquei, ó. A avaliação de risco é o seguinte: com 50 gramas de peso a mais, já empatava com sal mineral. Mas o ganho estimado do proteinado é 150 gramas a mais. Então, sim, proteinado é melhor que sal mineral. Proteinado 0,1% é melhor que sal mineral. Proteinado 0,1% vai incrementar o ganho de peso. Proteinado 0,1% dá mais resultado do que sal mineral. Em termos de ganho de peso, em termos de produção de arrobas, em termos de viabilidade, em termos de redução de idade de abate. Se você questiona sal mineral ou proteinado de águas para vaca de cria, eu nem questiono. Mas para recria, não tem como você não usar um proteinado de água 0,1%, tá? No mínimo, no mínimo. Vamos falar agora sobre os problemas práticos da suplementação. Vamos entrar numa parte mais prática. Quais são os problemas práticos da suplementação? Primeiro, eu quero suplementar, eu tenho que ter coxo. Coxo é fundamental. O coxo é o prato do boi. Se eu quero suplementar, eu tenho que ter coxo. Coxo bem dimensionado, coxo bem localizado. O ideal para proteinado de baixo consumo, é usar em torno de 6 a 10 animais por metro linear de coxo. O ideal para coxo, você fornecer proteinado, é no mínimo 10 centímetros linear por cabeça. 10 centímetros linear por cabeça. Então, se eu tenho 100 animais, vezes 10 centímetros, tá? Eu tenho que ter um coxo aí. Se eu tenho 100 animais, 10 centímetros, um coxo de 10 metros. Tá? Então, estrutura de coxo é fundamental. Coxo bem dimensionado, coxo bem localizado, espaçamento adequado. Olha aí, você pode usar aí em torno de 10 a 15 centímetros linear por cabeça. 100 animais, 10 metros de coxo. Isso aqui, pessoal, não pode ter erro. Se você não usar o espaçamento adequado,
não adianta suplementar. Se você quer economizar com coxo, nem suplementa, tá? Se você não quer, você tem pena de gastar dinheiro com coxo, nem suplementa. Não vai dar certo. Tem que ser no mínimo 10 centímetros linear por cabeça. Você pode perguntar, professor, comendo nos dois lados. Sim, Luiz, dos dois lados. Exato. Se for de um lado só, dobra para 20, tá? Se for com acesso a só um lado, dobra para 20. Certo, Luiz? Esses 10 centímetros linear é com acesso aos dois lados, tá? Se for acesso apenas a um lado, dobra para 20, certo? Isso, bem lembrado, Luiz. Esses 10 centímetros linear por cabeça é o animal chegando pelos dois lados. Pelos dois lados, tá? Com acesso aos dois lados. Então, se você tem pena de comprar coxo, se você acha que é muito, não faça a suplementação. Não vai dar certo. Você vai jogar seu dinheiro fora. Se você não usar os 10 centímetros linear por cabeça, esquece. Nem suplementa. Esquece. Simplesmente esquece. Tá? 100 animais, 10 metros de coxo. Ok? E o ideal, pessoal, não é aquele coxo todo linear, não. O ideal é deixar espaços para o animal circular aqui, para os animais circularem. A cada 4 metros, tá? Deixa um espaço de 2 metros para os animais circularem. Ok? Esses 10 metros de coxo não precisa ser uma linha retona com 10 metros, não. Faz um coxo de 5 metros, dá um espaço de 2 metros, faz mais um coxo de 5 metros para facilitar a circulação dos animais, facilitar o acesso dos animais pelos dois lados. Porque existe o animal dominante. O animal mais pesado, mais dominante, ele vai espantar o mais fraco. O mais fraco, tendo área para ele circular, ele circula, vai para o outro lado e come. Tá? Se você não fornecer o espaço de coxo adequado, os animais mais fracos, os animais mais leves, não vão consumir o proteinado. Você não vai ter um ganho de peso homogêneo nesse lote. Você não vai ter um ganho de peso adequado, homogêneo no lote. Você vai ter animal muito pesado, animal muito leve. Os mais pesados dominam. Os mais pesados não vão deixar os mais leves comerem. Então, o espaço de coxo é fundamental para o consumo adequado do suplemento, para todos os animais terem acesso ao suplemento e consumirem o suplemento. E é importante que esses 10 metros de coxo aqui seja 2 coxos de 5 metros, com espaço entre eles de 2 metros, para os animais poderem circular. Aqui você pode usar para boi maior também, tá? Uma pergunta do Pedro Henrique aqui. Essas medidas já são para bois maiores ou para novilha? Ou para novilhos? Aqui, você pode usar os 10 centímetros para recria e os 15 centímetros para engorda, tá? Certo? Os 10 centímetros para recria, os 15 centímetros para engorda, ok? Certo, Pedro Henrique? Então, foi o que eu falei, ó. Se eu tenho problemas de falta de espaço de coxo, eu vou ter um consumo inadequado do suplemento, criando o fundo de lote. Eu vou ter animais mais pesados e eu vou ter animais mais leves no fundo, porque os mais pesados não vão deixar os mais leves comerem. O animal mais forte, ele é mais dominante. Ele quer comer tudo, ele vai querer comer mais. O mais forte vai sempre ficando mais forte. E o mais fraco vai sempre ficando mais fraco. Então, se não tem espaço de coxo, se falta espaço de coxo, se falta espaço adequado de coxo, eu vou criar o chamado fundo de lote. O animal que não consegue desenvolver, porque ele não come o suplemento, porque não tem espaço para ele chegar. Eu não vou ter um ganho de peso homogêneo, eu não vou ter um lote homogêneo.
Isso é muito ruim. Então, esse problema de espaço aqui, de falta de espaço, ó, isso favorece o quê? Os animais dominantes. O animal dominante come logo o que ele precisa, tá? E não deixa para os mais fracos. E lembrando que os animais, eles têm um hábito gregário. Os bovinos só andam em rebanho. Então, quando eles vão lamber o sal mineral, vai todo mundo lamber o sal mineral. Quando volta, vai todo mundo para o pasto de novo. Ah, e os mais fracos ficam sem consumir. Ó, uma dica para você avaliar na prática: se falta espaço de coxo. Então, olha só, avaliando na prática se falta espaço de coxo. Na hora de você fornecer o suplemento, você vai observar se existe uma grande quantidade de animais tentando ter acesso pela cabeceira do coxo. Se isso estiver acontecendo, uma grande quantidade de animais tentando ter acesso pela cabeceira, é porque está faltando espaço de coxo. Quando você vai fornecer o proteinado, se você observa uma grande quantidade de animais na beira do coxo, nas cabeceiras do coxo, tentando ter acesso, é porque está faltando espaço e ele já está ali desesperado querendo comer o suplemento e não tem uma vaguinha para ele ali. Tá? O outro problema da suplementação é esse aqui. Você comprou o coxo, você usou o espaçamento certo, tá? Só que você não repõe o suplemento. Pessoal, proteinado tem que repor diariamente ou no máximo a cada 2 dias. Proteinado tem que repor diariamente ou no máximo a cada 2 dias. Se for um proteico energético, diariamente. Então, não adianta você comprar o suplemento e não colocar no coxo. Nós temos um velho problema chamado síndrome do coxo vazio. É aquele produtor que compra o suplemento, mas o vaqueiro não coloca no coxo. Consumo de proteinado é diário. Tem que olhar o coxo todo dia, repor todo dia. Não pode faltar. Tem que monitorar o consumo. Fornecer o suplemento de forma correta é fundamental. Não pode deixar faltar, porque se faltar, acabou o seu projeto de 7 arrobas em 12 meses. Esquece. Esquece. É um problema sério do Brasil. É a síndrome do coxo vazio. Não tem suplemento no coxo. Não tem reabastecimento regular. As grandes fazendas aqui do Pará têm uma equipe de zootecnistas. Eu falo de fazenda que tem 50 mil hectares, fazenda com 10 mil vacas. Tem uma equipe de zootecnista que chama equipe do coxo, salgador. É equipe que só monitora coxo, que só organiza a suplementação, que só monitora a parte de suplementação. Olha a importância que eles dão para isso. Existe uma equipe de profissionais só para avaliar a suplementação, avaliar o consumo e não deixar faltar no coxo. Porque isso interfere no ganho de peso. E aí, nós temos os efeitos associativos da suplementação. Eu posso ter um efeito substitutivo, aditivo e um efeito combinado. Nas águas, seu suplemento, um proteinado com nível maior do que 0,3%, eu já tenho um efeito substitutivo. Quando eu forneço suplemento nas águas,
num alto nível de suplementação, acima de 0,3% do peso vivo, já diminui o consumo do pasto. Com alto nível de suplementação nas águas, o animal troca o pasto pelo suplemento. Olha só, se eu vou aumentando os níveis de suplementação, 0,8% a 1%, eu diminuo tanto o consumo de pasto que eu posso aumentar a lotação em até 40%. Tá? Então, olha só, até se eu forneço um proteinado 0,1%, eu não tenho efeito substitutivo. Até um proteinado 0,3%, eu ainda tenho um efeito aditivo, tá? Mas acima disso, eu já tenho um efeito substitutivo. Então, você pode perguntar, professor, se eu suplemento nas águas, eu consigo aumentar a taxa de lotação? Sim, mas depende do nível de suplementação. Se você fornece um proteinado 0,1% nas águas, você não consegue aumentar a lotação, não, porque aumenta o consumo de pasto, inclusive. O proteinado 0,1% aumenta o consumo de pasto. Você pega o proteinado 0,2%, também aumenta o consumo de pasto. Até o 0,3% aumenta o consumo de pasto. Então, até o nível de 0,3%, eu não consigo aumentar a lotação. Mas, no nível de 0,4%, 0,8% acima, eu já consigo aumentar a lotação em até 40%, num nível de suplementação mais alto. Então, se você tem pouco pasto e você quer aumentar a lotação, você tem que usar uma suplementação mais alta. Porque até 0,3% você não vai aumentar a lotação, não. Tá? Aqui eu tenho o chamado efeito substitutivo. Ó. Tá? Quando eu vou aumentando o nível de suplementação para 0,6%, já cai o consumo de forragem em 15%. Nível de suplementação 1%, cai o consumo de forragem em 25%. Nível de suplementação 1,3%, cai o consumo de forragem em 40%. Nível de suplementação 1,6%, cai o consumo de forragem em 55%. Aqui eu tenho. Então, se eu aumento o nível de suplementação, eu vou aumentando o efeito substitutivo. Quanto mais suplemento eu dou, o animal vai trocando o suplemento pelo pasto. Vamos ver as perguntas aqui. É o João, né? I5 Telecom, é o João Messias, né? É isso, né? O João Messias perguntou, professor, se eu tiver praça de alimentação com o coxo coberto, é necessário, mesmo assim, eu ter um coxo no piquete? Excelente pergunta, João. Não precisa. Pode fornecer o suplemento na praça de alimentação. A praça de alimentação serve justamente para isso, para o animal, você concentrar os coxos lá. Quando você faz uma praça de alimentação, você está concentrando os coxos ali, tá? É justamente para isso que ela está ali, para você suplementar os animais, ok? Então não precisa fazer coxo em piquete no pasto, faz tudo na praça de alimentação. Aqui nós vamos aprender a dimensionar uma praça de alimentação nos projetos de recria e engorda, tá? O Ivan, ele perguntou, pensando no período chuvoso, o ideal é cobrir o coxo? Sim, Ivan. Aí tem que ser sim. Coxo coberto, inclusive com furos embaixo, tá? Coxo coberto com furo embaixo, ok? Então, pessoal, aqui é o ganho médio diário esperado com
a suplementação nas águas. Isso aqui são vários trabalhos de pesquisa, ok? Então, olha só, se eu não suplemento nada, só sal mineral, a estimativa é que os animais ganhem em torno de 600, 500 a 600 gramas por dia. Quando eu forneço um proteinado 0,1%, o animal ganha 150 gramas a mais que o sal mineral. Um proteinado 0,2%, o ganho de peso esperado é 750 gramas por dia. Um proteinado 0,3%, um proteinado 0,3%, a estimativa de consumo é 850 gramas por dia. Um proteinado 0,4%, 1 quilo por dia. E um proteinado 0,8%, 1,1 quilo por dia. Tá? Aqui eu tenho o nível de suplementação e o teor de proteína. Quanto menor o nível de suplementação, maior o teor de proteína. Tá? Aqui eu tenho o ganho médio diário para sal mineral, suplemento proteinado 0,1%, 0,2%, 0,5% e 1% nas águas. Então aqui eu tenho desempenho de novilhos em pastagem de Bracharia brisanta com 8 a 6% de proteína bruta de abril a junho, tá? Ou seja, final das águas, né? Com diferentes níveis de suplementação, suplementos com 24% de proteína bruta. Ah, olha só, o sal mineral deu 260 gramas de peso por dia. O sal mineral no final das águas. A lotação de 1,3 UA por hectare. O proteinado 0,1% peso vivo, eu consegui aumentar a lotação em 25%, tá? E deu um ganho médio diário de 470 gramas por dia. Olha aí, proteinado 0,1%, aumentando a lotação em 25%. O proteinado 0,2% já ganhou 650 gramas de peso por dia. E a lotação manteve 1,6 UA por hectare. O 0,5% do peso vivo, o animal ganhou 750 gramas por dia e aumentou a lotação em 40%. Eu consegui botar 1,8 UA por hectare. E quando eu suplementei com 1% do peso vivo, o animal ganhou 890 gramas por dia. Tá? E eu mantive a lotação em 1,8 UA por hectare. Esse trabalho foi feito com Bracharia brisanta, com 8 a 6% de proteína bruta, de abril a junho, ou seja, final do período das águas, né? Então, a conclusão dessa parte da aula é que sim, é viável suplementar nas águas, tá? Existe uma relação custo-benefício favorável dessa suplementação das águas. É lógico que vai depender muito do seu objetivo, como sempre, tá? Mas o que não tem erro, um proteinado 0,1% não tem erro para a recria nas águas também. É importante você avaliar a parte de manejo de coxo, estrutura de coxo, espaçamento de coxo, tá? Isso aí é fundamental. Observar a reposição do suplemento. A reposição tem que ser diária ou a cada 2 dias, tá? E ter uma boa estrutura e um bom gerenciamento dessa suplementação, ok? Agora a gente vai simular quantas arrobas um boi ganha ano só com sal mineral. E nós vamos comparar quantas arrobas um bovino ganha por ano só com sal mineral, quantas arrobas um bovino ganha por ano com proteinado e quantas arrobas um bovino ganha por ano com proteico energético. Tá? Então vamos lá. Quantas arrobas um bovino ganha por ano suplementado só com sal mineral nas águas e sal mineral com ureia na seca? Então vamos lá. Olha só, quantas arrobas ganha na seca um animal suplementado com sal mineral com 30% de ureia? O ganho médio diário do sal mineral com ureia é em torno de 0 grama por dia. O animal não ganha nada, tá?
Então, no período seco, que durou 150 dias, o animal não ganhou nada. Não ganhou nada, tá? O animal não ganhou nada, ok? Então, na seca, ele não ganha nada, 0 arrobas, tá? Nas águas com sal mineral, tá? Ó, na seca, o ganho médio diário do sal mineral com ureia é 0. Então, ele não ganha nada, 0 arrobas, tá? Nas águas, o ganho médio diário com sal mineral é 500 gramas dia, a média. Se eu coloco 210 dias de período chuvoso, 210 dias vezes 0,5 quilos por dia é igual a 105 quilos de peso vivo, vezes 50% de rendimento de carcaça, dá 52,5 quilos. Nas águas, o animal ganha 3 arrobas e meia com sal mineral. Ou seja, no ano, só com sal mineral com ureia na seca e sal mineral linha branca nas águas, o animal ganha 3 arrobas e meia com sal mineral. Então, se eu forneço sal mineral na minha recria, em 12 meses eu produzo 3 arrobas e meia. Na seca, não tem ganho com sal mineral, é 0. Ele não perde peso, mas ele não ganha nada, 0 arrobas. Nas águas, ele ganha 500 gramas por dia, produz 3 arrobas e meia. Então, se eu faço a minha recria só com sal mineral com ureia na seca e sal mineral linha branca nas águas, o animal ganha 3 arrobas e meia em 12 meses. A nossa meta é 7 arrobas em 12 meses. Então, essa recria iria durar 24 meses. O animal ia demorar o dobro para ganhar 7 arrobas. Já com proteinado 0,1%, ó, na seca ele ganha 200 gramas por dia. Tá? Em 150 dias de seca, ele ganha 30 quilos de peso vivo. 1 arroba. Então, com proteinado de seca, no mínimo, ele já ganhou 1 arroba. Nas águas, com proteinado de águas, ele ganha 700 gramas por dia. Tá? 210 dias, dá 147 quilos de peso vivo, dá 4,9 arrobas, 5 arrobas. Então, ele ganhou aí 6 arrobas em 12 meses. Tá? Já consegui pelo menos produzir 6 arrobas em 12 meses com proteinado de seca na seca e proteinado de águas nas águas. Está mais ou menos perto do que eu quero. Proteinado de seca na seca ganha 1 arroba na seca, proteinado de águas nas águas ganha 5 arrobas. Ganhei pelo menos 6 arrobas em 12 meses. Tá? Agora, se eu forneço um proteico energético de seca, se eu forneço um proteico energético de 0,3% do peso vivo, na seca, o animal já ganha 350 gramas por dia. Em 150 dias, em 5 meses, ele ganha 1,7 arrobas. Se eu continuo fornecendo nas águas um proteico energético de águas, 0,3%, o animal ganha 800 gramas por dia nas águas. Em 210 dias, ele ganha 5,6 arrobas. Então, o animal ganhou 1,7 arroba na seca, 5,6 arroba nas águas, ganhou 7,3 arrobas em 12 meses. Então, se eu quero produzir o boi 777, eu tenho que partir para um proteico energético de seca e um proteico energético de águas. Se eu quero produzir o boi 767, aí eu uso um proteinado seca e um proteinado águas, certo? Eu acho que hoje tá bom, pessoal. Deixa eu responder as perguntas aqui do Luiz Antunes. Luiz Antunes, então compensa suplementar com 1%? Se o preço do grão for bom, compensa. Vai ganhar peso, né? O Pedro Henrique, esses ganhos vale para macho e fêmea. Fêmea, você coloca 15% a menos, tá? Fêmea, bota 15% a menos. Certo, Pedro Henrique? Fêmea,
bota 15% a menos, tá? Ok? Certo? Então, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Olha o coxa aí do Silvio César, rapaz. Olha a praça de alimentação do Silvio César. Ele botou as fotos aqui. Que é isso, hein? Show de bola. O Silvio César tá aí no grupo? O Silvio César tá assistindo a aula? O Silvio César tá assistindo a aula ao vivo aí? Que show de bola, hein? Primeira qualidade esse coxo aqui, hein? Bem coberto. Excelente, hein? Se o Silvio César tiver aí, isso aí, Silvio, parabéns. Show de bola, hein? Então, tô vendo suas fotos aqui. Show de bola. Ótimo, parabéns. Excelente. Tá? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Amanhã, deixa eu ver a programação de amanhã. Amanhã, vamos falar sobre recria do novilho precoce e super precoce. Vou mandar as planilhas para vocês hoje, já agora, tá? As planilhas de suplementação do novilho precoce e super precoce, tá? E sexta-feira nós vamos formular os nossos proteinados de seca e de águas. Ele já mandou no grupo, as fotos estão no grupo já, tá? As fotos estão lá no grupo. Ele mandou no grupo aqui. Show de bola, tá? Então, pessoal, eu já vou mandar as planilhas hoje para vocês, tá? As planilhas sobre a recria e engorda do novilho precoce, super precoce, abate com 14, 15 meses, tá? E sexta-feira nós vamos formular proteinados, ok? Sábado, eu vou fazer uma live extra falando sobre pasto vedado e sobre manejo de pastagem nas águas, ok? Que inclusive é a continuação dessa aula, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença, dá o feedback aí se gostaram da aula, como é que foi a aula hoje? A aula foi boa, foi muito boa, foi excelente, valeu a pena, aprenderam, tiraram as dúvidas, tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, é só perguntar no grupo ou aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, sempre no final da aula, dá um feedback aí se a aula foi boa, que eu gosto de ouvir se a aula foi boa ou não, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã às 20 horas em ponto, tá certo?